Olá, paz e graça, 22 de abril de 2023, sábado lindo e abençoado. Hoje, 523 anos, data do descobrimento do Brasil. E um dia normal para todos, de alguma forma, porque tem muitas pessoas que estão trabalhando, estão retornando do seu trabalho, das suas atividades. Está começando a amanhecer o dia para alguns, levantando, observando aquilo que a natureza oferece. E vamos ler um texto para trazer uma mensagem do Evangelho para os nossos corações do dia de hoje. Se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, e essa passagem, o paralítico de Cafarnaum, ela repete em Mateus 19 e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, capítulo 5, verso 18, do Evangelho de Lucas. Mas é a riqueza de Marcos nos detalhes, assim como Lucas. É muito lindo as informações que são trazidas dos pequenos detalhes, do fato que aconteceu. Em Mateus ele também acontece a narrativa, do que foi observado na ocasião por Mateus e escrito no seu Evangelho, mas não traz tanta riqueza como Marcos, principalmente Marcos. E Lucas também traz detalhes sobre o ocorrido naquela data, naquela ocasião. Cafarnaum era uma aldeia, Cafar, cidade, mas era uma aldeia de Naum, casa de Naum, Cafar, que ficava aproximadamente de Jerusalém, 195 quilômetros de Jerusalém. Já de Galiléia ficava mais de 800 quilômetros de Galiléia e 88, 85 quilômetros de Samaria. E está acontecendo, neste dia, na data desse dia, está acontecendo, naquela ocasião, naquela geografia, o que eu vou narrar agora. Ler, transmitir a palavra. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Souberam que Jesus estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto a portas eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizes sim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoai-vos sobre estas coisas que em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse o paralítico. Até te digo: levanta-te e toma teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Então essa é a leitura do dia de hoje. E vamos contextualizar para os dias de hoje, do fato que aconteceu naquela ocasião. Jesus, o Deus homem na terra. Então a história da humanidade, ela coloca um marco existencial, o antes e o depois de Cristo, mas Jesus sempre foi
Esse marco é histórico para que as pessoas entendam aproximadamente numa data, num período, lá naquela região da Palestina, aconteceu a promessa, né, que haveria de vir um rei que sentar-se-ia sobre o trono de Israel e governaria com equidade, com amor e com justiça. E Jesus veio como Deus homem, o Messias, o Yeshua, pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria. E ali começou a desenvolver a sua vida como pessoa, homem, e como Deus Espírito, mas sempre foi. Quando se diz, olha, antes de Jesus já tinha fulano, ciclano, já tinha os filósofos, já tinha os asiáticos com Buda e tantas outras aproximações de religiosidade ou filosofia. Mas Deus sempre foi. Já existia. Então só foi materializado naquela ocasião, naquele momento. E antes disso o povo estava em trevas. A luz veio para iluminar o coração da humanidade. E para que as pessoas compreendessem Deus na sua essência, entendendo o seu irmão, que é a pessoa que está mais perto de si. Se eu não conseguir ver Deus no meu próximo, que está mais perto de mim, eu não consigo entender Deus naquilo que não existe mais que é Espírito, e é verdade, e é luz, e é justiça, e é amor. Eu não vou compreender se eu não entender o meu próximo, que Deus é uma partícula, nós somos uma partícula de Deus. E Deus no nosso coração, na nossa vida, Ele ilumina os nossos caminhos, as nossas ações, se compreendemos esse Deus Espírito. Mas vamos voltar para a mensagem. Havia esse paralítico naquele local, em Cafarnaum. Mas havia Jesus também. Ele não podia caminhar porque ele era paralítico, mas ele tinha amigos que o levaram. Fizeram uma cama, colocaram ele em cima e assim disseram para o amigo: a tua bênção chegou. Hoje é o dia que tu vais receber o tanto que tu quer e deseja. Tu vais ser curado. Nós temos fé nisso. Nós cremos. Nós ouvimos notícias desse Jesus, porque por onde ele passa, os demônios se sujeitam a ele, os cegos começam a enxergar, os mudos começam a falar, é tirada a visão, é tirada o que está tampado nos olhos para que as pessoas enxergando realmente vejam. Aquilo que está gravado no ouvido é desobstruído para que realmente escutam e compreendam o que está sendo dito, não somente fisicamente, mas espiritualmente entendendo. E muitos paralíticos, igual você, ou pior do que você, de nascença ou por acidente durante o percurso da vida, ficaram acamados e não puderam mais se movimentar e já foram curados, e hoje é teu dia. Então ele pediu, então me levem, né? Então 4 amigos. Primeira coisa, nós precisamos de amigos. E nós falamos isso em rodas de outras pessoas. E quantos amigos você tem? Você pode contar na tua mão, nas 2 mãos ou somente numa mão. Um verdadeiro amigo. Aquele que te ombreia, aquele que te ouve, mas não faz chaveco, não transforma aquilo que você contou no particular e sai contando para os outros, mas ficou na sua intimidade
que você tem essa possibilidade de abrir o teu coração e chorar ou se alegrar, e ele vai se alegrar contigo ou chorar contigo, e ninguém, além de você e seu amigo ficar sabendo, ou da sua amiga ficar sabendo do que está acontecendo com a tua vida. Esse paralítico tinha 4. E os quatro unânimes estavam dispostos a pegar ele e levar até Jesus. Que Jesus estava lá. Estava perto da casa deles. E é hoje que chegou a tua bênção. É hoje, está aqui nessa geografia, está nesse espaço-tempo, e você não pode perder essa oportunidade. Esse momento de se aproximar de Jesus e receber uma bênção. Um homem travado na cama que dependia dos outros para se alimentar ou fazer suas necessidades, tomar o banho. Quantas pessoas assim estão? Realmente quem está perto de uma pessoa assim ajudando não precisa ser parente, não precisa ter laço sanguíneo ou obrigação suposta do matrimônio, mas que tem um amigo por perto, que verdadeiramente faz, porque a amizade é um amor muito bonito, enlaçado com folhas de ouro, a qual esse ouro dessa amizade não tem preço, mas tem muito valor, é muito precioso. E esses amigos estavam com esse paralítico que o texto não diz nem o nome dele, nem dos 4 amigos. E conduziram ele até a casa. Só que quando eles chegaram na casa, a casa estava tomada de gente. Talvez algumas pessoas com outros problemas também relacionados às suas vidas, para que Jesus, com sua compaixão, misericórdia, amor e poder, restituísse algumas vidas que estavam ali escutando ele, porque ele anunciava o pão descido do céu para as pessoas que estavam ali. E quando eles chegaram, a porta estava abarroada de pessoas que não tinham como passar. Era uma entrada única na frente, algumas janelas, e as janelas também estavam tomadas de gente. E como era um pequeno cômodo, né, as casas eram pequenos cômodos, não precisava ter muita gente para estar lotada, mas aí diz que estava cheio de gente dentro e fora. E ele com aquela cama, como é que ele ia passar? E era difícil, mas ele não ia perder essa chance, essa oportunidade de aproximar-se de Jesus, porque Jesus estava na casa. Como todas as habitações da ocasião, elas tinham uma escada por fora que dava acesso ao terraço. E essas cobertas que eram feitas dessas casas naquela época, que talvez tenha casas dessa mesma forma ainda nessa região da Palestina, Oriente Médio, com travessas de madeira, com palha, né, entrelaçadas, e com barro, areia molhada fazendo barro para dar liga. Com sol forte seca, e tornava-se uma base, como se fosse uma laje. Tanto é que o terraço fazia parte de uma peça externa da casa, que as pessoas se reuniam na parte de cima, principalmente as mulheres, para fazer secar o figo, né, que era o fruto, e fazer as suas reuniões também na parte de cima da casa. O que eles fizeram? Nós não vamos perder essa oportunidade. Subiram a escada com ele, acharam um ponto frágil no telhado e começaram a cavocar com as mãos, quebrar aquele barro, tirar aquela palha, e um acesso de uma vara para outra, né, que sustentava o telhado. Pegaram umas cordas e desceram a cama na frente de Jesus. Só que do curioso disso, a gente trazer os detalhes que está relatado no Evangelho, que provavelmente quando começaram a fazer barulho no telhado, embaixo as pessoas começaram a perguntar, talvez entre si, o que está acontecendo? Será que vai cair esse telhado em cima de nós? Daqui a pouco começou a cair farelo de terra, né, areia, no meio deles, eles se limpando, provavelmente, as suas roupas, né? E Jesus parou. Jesus estava falando, parou de falar. O que está acontecendo? Daqui a pouco desce aquela pessoa, né, na cama na frente dele.
Aí Jesus fala para eles, para que todos escutem, né? O teu pecado, os teus pecados estão perdoados. Aí tinha uns escribas ali também, uns curiosos, aqueles que já queriam pegar Jesus para levar preso, porque ele, segundo a religião, ele estava blasfemando, dizendo que era Deus, né? Isso era uma ofensa e, segundo a lei mosaica, era uma questão de ser condenado. Como a região estava submissa a Roma, era o governo de Roma que através do Herodes, né, que determinava as questões do seu próprio povo, que julgasse os seus, né. Mas tinha ali, estava querendo pegar Jesus, sempre procurando saber o que ele fazia, o que ele falava, para alimentar mais ódio, inveja, e ser entregue e matar esse cara aí que está atrapalhando os nossos negócios dentro do grupo da religião e também dentro do grupo da política, né, da politicagem. Jesus quebrando os paradigmas sem se importar com aquilo que eles estavam conjecturando. Mas Jesus entendeu que eles estavam entre si arrazoando entre si. Quem é esse que faz isso? Quem é ele? Ele acha que é Deus para estar perdoando pecado? Só Deus pode? O que ele pensa que é? Jesus, sabendo que eles estavam pensando isso, Jesus vê, sabe tudo, disse para eles: o que é mais fácil para vocês? Eu dizer para este, os teus pecados estão perdoados, ou dizer assim, pega, levanta-te, né? Pega a tua cama e anda. Devido a isto que vocês estão maliciando, a tua fé te salvou. Te levanta agora, pega essa tua cama e vai para tua casa. Imediatamente ele levantou, os ossos foram reconstituídos, a medula começou a funcionar normalmente. Ele saltou daquela cama, pegou aquela cama debaixo do braço, acho que não sei se não fez um picado de lenha para queimar no fogão. Não precisava mais, que era uma padiola. Mas levou. Abriu o caminho, abre caminho que eu vou embora para minha casa. Entrei de uma forma e saí de outra. Curado. E assim aconteceu. Acredite você ou não. Os fatos que acontecem hoje, talvez curas dessa natureza, pode acontecer, acontece. Mas não por sensacionalismo de alguns que queiram fazer sensacionalismo para chamar atenção e passar o bornal ou vender coisinhas ungidas para encher sua conta corrente, aumentar a sua riqueza e enganar o povo. Jesus é amor, é verdade, é justiça e é luz. Mas ele não está nesse negócio de cambista, não. De bolicheiro, de negócio, de toma lá da cá. Isso é corrupção, né? Do gênero humano. As vaidades e as paixões dos homens têm afastado da verdadeira luz, do amor, da justiça e dos descaminhos. Ficam tutibiando na escuridão e não conseguem encontrar nem a luz. Mesmo vendo, não enxergam, mesmo ouvindo, não compreendem. E vivem na escuridão, à margem da verdade. E nós estamos, como sempre lembro vocês, nós hoje vivemos num tempo não diferente dos tempos antigos, mas a nossa existência também tem os seus problemas. Outro dia eu falava, nem tudo que é ruim ou que está desfavorável no momento vai permanecer sempre ruim ou desfavorável para você. Uma hora muda. E quando tiver mudado o teu quadro de vida, as coisas boas e os milagres que chegar na tua vida, aproveite, agradeça, retribua, contribua, vive na luz, busque a paz, persiga ela, ore por todos, até pelos teus inimigos, né? Porque é fácil orar por aquelas pessoas que a gente gosta, que fazem parte da nossa família, mas orar pelos inimigos, para que Deus
através da operação do seu Espírito Santo, faça a sua interferência na vida e transforme essa vida, como transformou a minha, assim que você entenda, em uma nova criatura e seja melhor para a convivência dele onde ele está, ou dela onde ela está, assim como você se sente em paz na tua casa com as pessoas que estão perto de ti, tendo a visão, a sabedoria, a graça e o entendimento das circunstâncias de que tudo que é bom também não é eterno, nem tudo que é ruim vai permanecer ruim. E nós vivemos oscilações de momento e as oportunidades que temos de fazer alguma coisa, de ajudar, seja para carregar uma cama, seja para dar um copo de água, seja para ouvir alguém que está querendo abrir seu coração, mas não transformar isso numa chacota ou fofoca para alimentar a desgraça dessa pessoa, como se você fosse um juiz dizendo assim, bem feito, tomara que piore. Nós, homens e mulheres, com os corações endurecidos, com as suas vaidades, às vezes pensamos coisas que não convêm e não entendemos Jesus, que é Espírito, que possa estar querendo entrar na tua casa até pelo telhado hoje. Jesus. Abrindo uma possibilidade, uma brecha para que Jesus entre na tua casa. Agora é o contrário. Porque Ele é Espírito, Ele está em todos os lugares. E você que caminha para um lugar para o outro, tendo essa possibilidade de caminhar, de locomoção, ou quem está numa cama, no leito da enfermidade, Jesus pode ir até você. Alguém pode ser esse Jesus, esse anjo de paz, que tranquiliza, que dá força, que dá amparo, que dá esperança de um mundo melhor. Bom dia, Ney. Obrigado pela companhia. Meu irmão, amigo Calixto, bombeiro, um abraço para você também. Vamos nos ver agora dia 6, Deus queira, junto com os demais nossos colegas bombeiros militares da Reserva Altiva do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos com quase 150 já, né? Já confirmado para esse encontro. Bacana. Amigos, como precisamos de amigos. Como amigo faz falta. Jesus também queria ter um amigo. E quando ele foi entregue, as pessoas se calaram, né? Aqueles que foram curados, até esse provavelmente não estava perto, não estava por lá. Os leprosos, os 10 leprosos, que só um voltou para agradecer. Tantas pessoas que receberam a bênção, a luz da verdade no seu coração, que foram transformados e foram libertos e foram curados, né? A viúva de Naim, que recebeu seu filho de volta, a filha de Jairo, que também estava perecendo, o servo do centurião, tantos outros que receberam a bênção, a cura, mas o que eu digo mais importante nisso tudo, que é uma cura maior, é a transformação da pessoa, mesmo velho, que tem um caráter ruim, amargo, corrupto, mentiroso, demoníaco, esse ser transformado em uma nova criatura. Esse é o grande milagre. A transformação de uma pessoa. Esse é o maior milagre. Aqui, o outro maior milagre é a ressurreição. O renascer da morte para a vida. Das trevas para a luz. Essa é a promessa dele. Esse é o maior milagre. Essa é a esperança que nos dá que a gente possa viver enquanto na terra, para seguir esse caminho de Jesus, não sendo fanático, longe disso, com toda a liberdade que
tenho, que foi me dada para todos nós. E alguns querem cercar a nossa liberdade de expressão. Até porque você entendendo, observando que um tipo de governo, para destruir um governo, uma forma de governo, ou implantar outro governo, tem uma forma demoníaca, né? De mentir, de destruir a célula máter da sociedade, de colocar as pessoas uma contra as outras, as classes uma contra as outras, porque você é assim, porque o outro fala, porque o outro tem, porque o outro trabalha e o outro não teve a mesma oportunidade, porque um é branco, outro é preto, um é hétero, outro é homossexual, e começa a colocar as guerrinhas, umas pessoas contra as outras para fomentar o ódio. E colocando objeções dos filhos para que os pais que estão tentando trazer uma informação de conservador, de família, de caráter, não, isso é do passado, e daí coloca para que o filho fique contra o pai, e o pai já não entende mais o seu filho. E a profissão de fé, as reuniões onde as pessoas professam sua fé e vão buscar uma palavra de ânimo ou de esperança, de uma caracterização religiosa, para terminar com isso também, vamos proibir, vamos cercar, vamos deixar eles no cantinho deles, não vamos, ou vamos se infiltrar. Você já entendeu onde você está vivendo, o que você está fazendo, o que você está vendo e observando? Quantas pessoas que são paralíticas na mente, paralisaram a mente? Quantas pessoas estão com a mente cauterizada que também não consegue movimentar o sangue para entender as motivações, as razões, o raciocínio do que estamos vivenciando, que a história conta para nós. Busca um livro de história, você vai ver o que já aconteceu. Não, mas é fanatismo, idolatria, paixão. Jesus nos libertou disso tudo. Mas você não entende Jesus, você está na igreja há 50 anos e não entende Jesus. Você está... Aí você conta uma história, uma biografia. Eu dormia nos bancos da igreja. Mas ainda não conseguiu entender Jesus. E se não entendeu Jesus, você vai continuar paralítico, vai continuar cego, vai continuar surdo. Jesus veio curando, libertando de tudo isso. E eu estou falando não só fisicamente, eu estou falando principalmente o espiritual. O espiritual. Se você não entender a questão espiritual, você nunca vai ver Deus em ninguém, em lugar nenhum. Você nunca vai ver Deus na outra pessoa. Você vai só achar as suas razões, os seus motivos, as suas vaidades para justificar-se dos erros que você faz, apontando para o outro que o outro também faz, e você vai continuar também enlameado na mesma porcaria e não vai sair. Que bom que você tem um amigo para te ajudar e dizer, e estender a mão e tirar você desse lugar mandado pelo eu sou, o grande eu sou, aquele que não existe mais é amor, é justiça, é verdade e é luz. Anderson e a irmã Nilce, o Anderson e a irmã Eunice, um abraço para vocês, fiquem na paz, obrigado. Compartilhem essa programação, estou encerrando por aqui, não quero ser mais extensivo. Essa palavra aqui dá para fazer um estudo no sábado e uma pregação evangelística no domingo. Quantas pessoas queriam ouvir? Quantas pessoas queriam ouvir? Como eu disse na semana passada, a gente não faz escândalo, daí nossos vídeos são poucos visualizados. Agora tem tanta bagaceira aí que tem 4, 5 milhões de acessos quando abre o seu canal. 4, 5 milhões de acessos, 4, 5 milhões de seguidores. É só bagaceirice, só balela, só inutilidade. Tem pessoas cegas ainda.
Quantas pessoas cegas, olhando e não vendo, e ouvindo e não entendendo. Nada, nada. Que o seu sábado, que o seu final de semana, que os dias que sucederão pela frente sejam cheios de luz, de paz, de amor, de justiça, que você encontre um amigo, uma amiga, e que você também seja esse amigo, essa amiga, para ajudar alguém que precisa ser carregado até Jesus. Que você compreenda o teor da mensagem. E irradie essa luz no teu coração como se fosse uma virose para contaminar os outros com a luz do amor. Shalom.